tudo bem? Meus amigos, nós vamos ter uma aula de AMT, certo? É uma aula de apoio à matemática e eu vou passar nesse vídeo rapidinho, eu vou apresentar para vocês as questões de AMT que vocês terão que responder, beleza? Pois vamos lá. Olha só, vamos ter uma atividade, como eu falei, de AMT, certo? Este vídeo eu vou falar da atividade 1, que é da primeira semana, e a atividade 2 da segunda semana. Tudo bem? Pois vamos lá. Essa atividade, ela vai ter como tema, a gente vai trabalhar com reta numérica envolvendo números inteiros, assunto que vocês já estudaram no ano anterior. Tudo bem? Tem alguma dúvida? Pergunta ao professor, só não pode ficar com dúvidas. Pois vamos lá. Olha só, a primeira questão eu coloquei da seguinte forma. Observe a reta numérica abaixo. Então nós temos aqui uma reta numérica onde nós temos 4 pontos, o ponto P, o ponto Q, o ponto R e o ponto S. Aí eu pergunto o seguinte, qual é o ponto que melhor representa a localização do número 1,2 negativo nessa reta? Tá? 1,2 negativo nessa reta. Que a gente pega um pouquinho dos números racionais, mas que vocês também já conhecem. Será que o ponto 1,2 negativo está aqui no P? Será que está no Q aqui, nesse ponto Q? Ou será que está no R ou no S? Ó? 1,2 negativo, não esqueça que é negativo, ou seja, que fica à esquerda do zero, tá bem? Os positivos ficam à direita do zero, tá certo? Então a primeira questão é só isso aqui. Vamos para a segunda. Na segunda questão a gente também trabalha com a reta numérica e olha o que é que eu coloquei. Observe a reta numérica abaixo, ela está dividida em partes iguais, né? Ou seja, 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 e 3, tá? Lá no início da aula eu falo com relação que a gente vai trabalhar a reta numérica dos números inteiros, na realidade a reta numérica dos números racionais, tá bom? Não tem problema nenhum, é um assunto, esses pontos são assuntos que vocês já viram, tanto no sexto quanto no sétimo ano, esse tipo de assunto, tá bom? Menos números inteiros, no inteiro vocês só viram no sétimo. Qual desses pontos melhor representa o número 2,1 positivo? 2,1 positivo. Será que o número 2,1 positivo está aqui entre o 0,5 e 1? Será que o número 2,1 positivo está entre aqui, ó, o y aqui, ó, entre o 1 e 1,5? Ou será que o ponto 2,1 está entre o 1,5 e 2, que no caso seria o x, né? Ou o ponto 2,1 está entre o 2 e o 2,5. Se for, então, no caso, é esse W aqui, né? Tá certo? Tudo bem? Então, você vai marcar uma delas. Observe que é 2,1 positivo. Aliás, nessa reta aqui não foi colocado números negativos, tá bom? Vamos para a terceira questão. A terceira questão eu coloquei assim, ó. Marcos está voltando de seu trabalho para casa, conforme mostra a figura a seguir. Está aqui o Marcos, né? O Marcos está nesse carro aqui e o Marcos mora aqui, tá bom? O Marcos mora aqui, beleza? Assinale a alternativa que corresponde ao ponto em que Marcos está localizado na reta numérica, ou seja, onde é que o Marcos está? O Marcos está nesse carro aqui, ó, tá bom? Que ponto é? Essa reta numérica está dividida de meio e meio ponto, 0,5, 1, aqui deve ser 1,5, né? E assim vai, tá bom? Então, aonde o Marcos está é aqui, tá? Então, em que ponto ele está? Será que ele está no ponto 2,5? Será que ele está no ponto 3? Será que ele está no ponto 3,5 ou no ponto 4? Bem simples também, simples. Agora, na quarta questão, veja bem o que eu coloquei.
Muita atenção na leitura dos probleminhas, das situações. 4 amigas foram ao armazém comprar queijo, tá? Veja as quantidades que cada uma comprou. Olha só, a Kátia comprou 0,51 kg de queijo, a Betina 1,73 kg de queijo, a Laís comprou 1,37 kg de queijo, a Andréia comprou 2,51 kg de queijo. Dá até para discutir quem foi que comprou mais, quem foi que comprou menos, né? Tá bom? Qual reta numérica indica corretamente a quantidade que cada uma comprou? Ou seja, meus amigos, aqui nós colocamos a Kátia, a Betina, a Laís e a Andréia nessas retas aqui. Mas apenas uma dessas retas, está na ordem bem certinho, tá? De quem comprou mais, quem comprou menos, ou seja, está na ordem da ordem crescente, da maior para menor, e mais ou menos sobre o ponto que representa a quantidade de queijo que elas compraram, tá bom? Então o que é que vocês vão fazer? Vocês vão dizer qual dessas retas numéricas, qual dessas 4 retas, qual delas, tá? Só uma delas representa bem direitinho a quantidade de queijo que a Kátia, que a Betina, que a Laís e que a Andréia compraram. Tudo bem? A 5ª questão, nós vamos ver o seguinte. Observe a reta numérica abaixo. Esta reta tem 4 pontos aqui com letras, ó. F, G, H e I, tá? Aí eu pergunto, o número correspondente ao ponto F nesta reta é... Não esqueça que o F está à esquerda do zero, tá? E olha o que eu falei no início da aula, a esquerda do zero é positivo ou negativo? Não esqueça disso, tá? O ponto que nós queremos é o F. Aí você deve estar se perguntando, professor, mas como é que eu vou saber que só tem esses números aqui? Meus queridos, olha, se daqui para cá, se aqui é 0, aqui é 2, porque aqui é quanto? 4, positivo, né? Do mesmo jeito, se aqui é 0, porque aqui é menos 2. Mas como é que você sabe disso, professor? Porque ele está dividido, ele está de 2 em 2, ó. Cada tracinho aqui é de 2 em 2, tá bom? Aqui, a direita são os positivos e a esquerda os negativos. E assim fica bem facinho da gente saber quem é o ponto F, beleza? A 6ª questão, esse exercício tem mais questões, né? 6ª questão eu coloquei assim, ó, observe a reta numérica abaixo, ela está dividida em segmentos de mesma medida, do mesmo jeito, tá? Nós temos aqui uma retinha de números racionais, tá? Então veja bem, eu quero saber quem é que é esse ponto P aqui, qual é o número que está representado pelo ponto P. Será que é 2,6 negativos, né? Olha que ele está à esquerda do zero, mas será que é 2,6 negativo? Olha onde é que ele está. Será que é 2,3 negativos? Será que é 1,7 negativo? Observe que ele está depois do 1, né? Ou será que é 1,7 positivo? Tá bom? Então, você vai marcar, tá bom? Então, essa aqui, a nossa atividade da primeira semana vai até a 6ª questão, tá? Vamos para a atividade da 2ª semana, que é a aula 2, tá? Nós vamos trabalhar com os números racionais também, né? O conjunto dos racionais. E nessa aula nós vamos resolver problemas envolvendo os números racionais, tá certo? Não é propriamente só as retas numéricas, mas problemas envolvendo adição, subtração, multiplicação ou divisão de números racionais. Pois vamos lá? Ok. Na primeira questão, eu coloquei assim. Jorge é ciclista e vai andar 26.300 metros, que é a distância da cidade de Cruz à cidade do Marco. Como mostra a figura a seguir. Tá aqui, ó. Aqui nós temos o Jorge, ele vai andar de Cruz até o Marco. Claro, se você vai ele de Cruz ao Marco, ele vai passar por Bela Cruz, pela nossa belíssima cidade de Bela Cruz. Olha só o problema, o questionamento. Sabendo que em um determinado momento ele parou em Bela Cruz, ó, o Jorge parou aqui em Bela Cruz, quantos metros ainda faltam para ele completar o percurso? Olha só, o Jorge saiu de Cruz, aí de Cruz ele andou até Bela Cruz, 17.000 metros, aí deu uma parada.
Falta quantos metros para ele chegar no marco? Tá bom? Aí, professor, como é que eu vou saber? Leia o problema aqui em cima, que diz qual é a distância de cruz a marco. Se ele andou 17.000 metros, falta quantos metros para ele chegar no marco? Tá bom? Bem fácil, bem fácil. Segundo, numa loja de roupas, a camiseta custa R$ 26,40 e a bermuda custa R$ 64,80. Ó, o Carlos ele comprou 3 bermudas, tá? E 4 camisetas. Ele comprou 3 bermudas e 4 camisetas. Quanto o Carlos pagou por essa compra, tá certo? Então você vai fazer umas continhas aí, né? Aqui tem 2 continhas, tá bom? 2 operações, né? 2 tipos, ou adição, subtração, multiplicação e divisão, tá bom? Para chegar no resultado. Terceiro, nós vamos lá numa reta numérica. Observe a reta abaixo. Tem um meninozinho aqui andando de bicicleta, né? Tá certo? Ele vai andar 10 quilômetros, ó. Tá certo? Aqui é o que ele já andou. Essa coisa aqui mais escurinha aqui, tá? É o que ele já andou. Quantos quilômetros ainda falta para o ciclista chegar à marca de 7,5 km? Desculpa, eu disse que ele ia andar 10 km. Não, ele vai andar até 7,5, ó, tá? Ele já andou até aqui. Falta quantos quilômetros ainda para ele andar? Quantos quilômetros ainda falta daqui para cá? Será que faltam 4? Será que faltam 4,5? 4,5 km? Será que faltam 5 km? Ou será que faltam 5 quilômetros e meio? Pronto, essa é a terceira questão. A quarta eu coloquei assim. A Amélia tem 7 anos. Ela pretende brincar de pulo elástico. Para isso, ela precisa conseguir um elástico para realizar a brincadeira com seus amigos. Ela precisa de 9 metros, viu? Para ela fazer esse pulo elástico, ela precisa de 9 metros. Pedro, um de seus amigos, conseguiu 2,9 metros. E a Karine, outra amiga, conseguiu 4,7 metros. A pergunta é essa: a quantidade de elástico que ainda falta para a Amélia conseguir para fazer o pulo elástico é... Veja bem, a Amélia, ela precisa de 9 metros de elástico. Um amigo dela, que vai brincar junto com ela, tem 2,9 e a Karine tem 4,7 para fazer esse pulo elástico. Então falta quanto ainda para que ela chegue aos 9 metros, que é o que ela precisa para fazer o pulo elástico? Pronto, o problema é esse, tá bom? Quinta questão. No supermercado Bom Demais, o quilo da batata custa R$ 3,59 e do queijo R$ 14,65. Rodrigo comprou 3 quilos de batata e 2 quilos de queijo. Quanto foi que Rodrigo pagou? Problemas simples, operações também simples, que os alunos de 8º ano devem fazer esses cálculos para chegar na solução. Tá certo? Pois, meus amigos, aqui é a aula de AMT. São os exercícios que vocês terão que resolver nesta aula, tá bom? Então, boa aula, bons estudos, dúvidas, perguntem às pessoas que moram com vocês se podem ajudar. Se não puder ajudar, pergunte ao professor de matemática. Mas o que não pode fazer é deixar. Você não pode deixar de fazer as atividades, porque é necessário para que a gente possa, nesse período de pandemia, a gente não esquecer das nossas aulas, porque a gente precisa continuar aprendendo. Valeu!